notícias, o segundo programa do advogado Dr. Walter Fonseca. Parabéns, Dia das Mães, hoje, domingo, 12 de maio, o Dia das Mães. Parabéns à minha mãe, à minha esposa e todas as mães do Brasil. A partir de agora você vai ficar por dentro de tudo aí que é envolvendo o divórcio. Dr. Walter Fonseca, diretamente da cidade de Juazeiro, Bahia, vai explicar, vai falar, tirar dúvidas sobre o divórcio. Semana passada, domingo passado, ele falou sobre o dolo e a culpa, e hoje vai falar sobre o divórcio. Dr. Walter Fonseca, boa tarde. Olá, Tony, olá a todos que nos assistem novamente. Um grande abraço fraternal em todos vocês. Hoje, esse nosso tema desse domingo, vamos falar sobre divórcio, sobre separação. Mas antes de falarmos sobre separação, temos que falar sobre o casamento, até porque não há o divórcio sem o casamento. Mas bem antes disso tudo, eu quero dar os parabéns. Hoje é o Dia das Mães, então quero parabenizar todas as mães do Brasil, em especial a todas as mães dessa nossa região aí, de Barra do Tarraxio, Xorroxó, Abaré, Macururé, Rodela, São Saité, toda essa região do entorno aí. Parabéns a essas mães guerreiras. Mas, em especial a minha, a Dona Célia Fonseca, a amo imensamente, a senhora sabe disso. Feliz Dia das Mães hoje e sempre. Bem, voltando ao assunto, não há que se falar em separação, né, sem não tocarmos no assunto que é o casamento. Não acontece uma coisa sem a outra. Enfim, casamento. Nós temos aí as modalidades de comunhão total, comunhão universal. Como o nome já fala, comunhão, as coisas vão entrar, vão se comunicar. Então, comunhão total ou comunhão universal, qualquer patrimônio que uma das partes ou as partes tenham antes do casamento e após o casamento, tudo isso é somado. E em um possível divórcio, isso é dividido ao meio a meio. Então, tanto o patrimônio que tinha antes do casamento, como durante o casamento e na hora da separação, isso é partilhado ao meio. Essa é a comunhão universal. Temos também a comunhão parcial. O nome já diz, parcial, é em parte. Então, nessa comunhão parcial, que é o que acontece hoje em união estável, na maioria dos casamentos, todos eles lá são colocados assim, em comunhão parcial de bens. O que quer dizer isso? Todo bem, todo patrimônio que uma das partes tem antes do casamento é de cada um. Após o casamento, tudo que for adquirido entre eles é partilhado ao meio. Não importa se o homem foi trabalhar e a mulher ficou dentro de casa, ou como hoje está tudo muito moderno, o homem ficou em casa e a mulher foi trabalhar, e ela que ralou, que abriu o comércio, separou, não importa, é meio a meio. Tem também a separação total dos bens, tanto antes do casamento quanto durante o casamento. Cada um adquire o seu, administra, cuida, e quando se separa, cada um tem o seu em seu nome e fica tudo separado, ok? E por fim, nós temos aí um nome que é bem peculiar, é a participação final nos aquestos. Vou repetir. Participação final nos aquestos. O que é isso? Também é uma forma de você separar o patrimônio. Cada um cuidar do seu. Mas aquilo que se adquire na constância do casamento não é dividido ao meio. Não é assim que é feito nessa modalidade. O que é que acontece? Eu vou dar um exemplo. Comprou um carro, um veículo, e o veículo custa 100 mil reais. Uma das partes dá 70 mil, a outra parte dá 30 mil. Na hora do divórcio, cada um recebe proporcional ao que pagou. Quem deu mais, recebe mais. Quem deu menos, recebe menos. Claro que é feito um cálculo para se chegar a isso aí. Mas essa participação final nos aquestos separa dessa forma, né? Se foi comprar um bem, um imóvel, foi 300 mil. Uma parte deu 200, a outra parte deu só 100. Na hora que for vender esse imóvel, não é dividido ao meio, né? Quem deu mais, recebe mais, obviamente. Quem deu menos, recebe a menos, tá bom? Então, essa aí é a parte que a gente fala sobre o casamento. E aí, logo na sequência, no próximo bloco, vamos falar sobre o divórcio. Agora voltamos com o Tony Bahia lá no estúdio. Tony, é com você. Voltamos já.
Obrigado, doutor Walker Fonseca. Parabéns mais uma vez a você que é mãe. Hoje, dia 12, Dia das Mães. Muito obrigado a você. Eu agradeço aí aos patrocinadores, colaboradores desse programa. Você quer ser patrocinador e ajudar esse programa a ficar melhor ainda? Ligue agora e pergunte, fique sabendo como funciona. Veja o número aqui embaixo do WhatsApp da TV Tony Bahia Notícias. Muito obrigado aí, Antônio Marcelo do Saudoso Pascoal, aqui de Barra Targil, ex-prefeito. Obrigado, Maria Mazarello, e também ali ao Valterson, do Técio de Ivanilde. Muito obrigado a você. Parabéns, mamãe. Vou rápido intervalo, em seguida eu volto com o doutor Walker Fonseca falando sobre divórcio. Não saia daí. Casa das Placas. Fabricamos as melhores placas para veículos e motos da cidade. Venha nos visitar. Estamos localizados na Rua da Lagoa, número 135, no bairro João 23, centro de Juazeiro, Bahia. Se preferir, ligue 75-3611-6155. Walter Ramos e Wagner Fonseca esperam por você. Olá, Tony, estamos aí de volta, hein? Vamos lá? Agora sim falar sobre divórcio. Bem, não é um tema muito bacana, né, digamos assim, mas acontece. Quando a gente casa, a gente sempre acha que é para sempre. Mas, como já diz a música, o para sempre também acaba. Então vamos lá. Divórcio. Tem uma lei, que é a Lei 11.441 de 2007, que foi editada, onde autoriza, ela regulamenta a separação de forma consensual, né, entre os casais ali, de forma acordada, no consenso. E também teve uma alteração em 2010 na nossa Constituição Federal, também que facilita hoje a separação. Bem, a separação ela pode ser de forma litigiosa, né, ou pode ser consensual. Qual é a diferença? Consensual é quando as partes entram num consenso, concordam que o casamento acabou, não dá mais, e que tem que dividir o patrimônio. Quando é litigiosa, quando as partes não se entendem, briga o tempo todo, um quer mais, o outro quer menos, nenhum abre mão de nada, aí realmente tem que parar na justiça para que o juiz decida por eles, né? Não que o consensual também não vá, também vai, a depender do caso também vai. Mas quando vai de forma harmônica, as partes já decidindo o que é de quem, como é que vai ser, aí a coisa flui bem mais facilmente. Quando é com litígio, é bem mais complicado. Mas, enfim, todas as separações precisam ir parar na justiça? Não. Hoje nós também temos o divórcio de forma extrajudicial, ou seja, fora do judiciário. Mas qualquer um pode ir lá, eu posso simplesmente fazer isso? Também não. Tem que contratar um advogado, mas se esse divórcio extrajudicial for consensual, um advogado pode representar as duas partes. Claro, para fazer esse divórcio de forma extrajudicial, o casal não pode ter filho menor, não pode ter filho com problemas de saúde, né? O patrimônio tem que estar já definido, separado. Então, tem que ter algumas peculiaridades para poder ter essa separação, esse divórcio de forma extrajudicial. Ah, mas eu tenho um consenso, eu tenho um filho menor, eu posso fazer extrajudicial? Não, porque tem que ter a participação do Ministério Público aí, porque envolve menor. Então, nesse caso, mesmo as partes entrando em acordo, mesmo sendo divórcio de forma litigiosa, por envolver menor, tem que parar na justiça para que o juiz decida e o Ministério Público também. Porque não vai avaliar só as partes. Tem também o menor, que é a parte também interessada, né? E que tem que ter um enorme cuidado com isso. A separação de forma litigiosa. Essa, como eu já falei, é a pior que tem, porque as partes não chegam a um consenso, não chegam a um acordo. Vai parar na justiça e aí leva-se mais tempo para poder ser efetuada. E por falar nisso,
não tem como não falar também no filho, na criança, que essa é uma parte muito dolorosa. Eu que já fiz algumas audiências de divórcio, então quando envolve criança é muito complicado, porque nem sempre os pais entendem que a criança é a parte principal da relação, é a parte que tem que ficar afastada dessa briga das partes, né? E deixar de lado, para que ela seja aliviada dessa tensão. E nem sempre isso acontece. Mas aí já é pauta, já é assunto para o nosso próximo vídeo, tá bom? Vamos ficando por aqui. E no nosso próximo vídeo, eu acho que esse também é um tema interessante. Vamos falar sobre pensão alimentícia, né, isso bate bastante. Muita gente procura lá no nosso escritório, perguntando sobre pensão, quanto é a pensão, quanto custa, quanto tem que dar, se tem que ser preço, se não é. É um tema bem polêmico e interessante. Então, para o nosso próximo vídeo, já fica aí. Vamos falar sobre pensão alimentícia e sobre alienação parental, ok? Eu espero que agora tenha sanado algumas dúvidas. Vamos frisar novamente que aqui não temos a intenção de esmiuçar o direito em nenhum tema. Aqui é só um início, um pontapé, para que cada um se dedique um pouco mais a estudar aquilo que deseja, se aprofundar mais no conhecimento. Estamos aqui dando apenas a nossa pequena contribuição para dar o pontapé inicial ao entendimento melhor da área jurídica, tá bom? Um grande abraço fraternal em todos e até a próxima. O programa Dr. Walter Fonseca chega ao final. Ah, que peninha! Que peninha, mas acabou. Prometo voltar no próximo domingo, se assim o bom Deus nos permitir. TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você. Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivaço. Tchau.